Você se considera uma pessoa de fé? Você exercita a sua fé? Hashtag sim ou hashtag não. Inclusive, você pode também participar, mandando a sua participação, contando um testemunho, explicando por que sim, por que não, se abrindo aqui com a gente, que a gente gosta muito, tá? E não esquece de usar a hashtag falando nisso. Neste número, cadê o número? O número que é para aparecer aqui, ó. Tá vindo. E tá sem. 997167989. Neste mesmo número da enquete, você manda sua participação com a hashtag falando nisso para concorrer a 2 ingressos para o Cinemark, que a gente sorteia no último bloco. 997167989. Tá bom? A gente vai repetir bastante até aparecer aqui para vocês. Bom, nosso programa de hoje realmente traz uma reflexão muito profunda, como manter a fé em meio às provações da vida. Diante de muitas situações tão duras, né, gente? Guerras, fome, perdas e muito sofrimento. Onde estaria Deus nesse momento? Será que Ele nos ouve? Será que continua presente, mesmo quando tudo parece estar desabando, parece que a gente não está entendendo e não tem fim, ou vai ter um fim? E para nos ajudar a esclarecer esses questionamentos, aqui no estúdio a gente recebe o pastor Marcos Davi. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Prazer, Lucas, prazer, Ana, prazer a todos que nos acompanham e parabéns pelo tema. Esperamos juntos aqui levar um pouco de tranquilidade, paz para o coração de cada um que nos acompanha. Pastor, acho que todo ser humano, em algum momento da vida, né, são poucos os que não, já se questionaram sobre a presença de Deus em momentos de dificuldade, em momentos de angústia, ou não só a presença, mas até mesmo, né, essa soberania de Deus, esse cuidado acima de tudo, né? Isso é normal? Isso realmente é algo que acontece no ser humano, para o ser humano? Eu penso que à luz da espiritualidade que a Bíblia nos permite saber, conhecer, eu acho que toda dor, todo sofrimento, toda angústia que nós experimentamos, a tendência natural é nos permitir questionar a presença de um ser que possa nos socorrer naquele momento. Quando as ajudas humanas dos que convivem conosco se esgotam, quando a gente não consegue ser ajudado, seja cientificamente, seja afetivamente, é tendência natural do ser humano questionar a existência de uma força superior e por que essa força superior, esse ser todo-potente, não nos ajuda, não nos auxilia. Então, eu diria, Lucas, que é muito normal o ser humano se entender muito solitário no meio do sofrimento. Diante disso que o senhor falou, pastor, se Deus, né, Ele é tão soberano, se Ele é bom, né, se todo mundo julga Deus, assim, esse ser superior, por que, no entendimento, assim, né, da fé, da igreja, por que Deus permite tanta violência, tantas guerras, tanta injustiça no mundo, né, e na sociedade? Ana, esse é um debate antigo. Essa pergunta ela é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Sim. Na minha formação em graduação na filosofia, os grandes filósofos eles se debruçaram sobre esse tema, né, da Teodiceia. Por que Deus permite que o ser humano sofra? Por que sua criação tem que passar por esse momento? Bem, eu poderia dar várias respostas. O Lucas, na sua abertura, ele disse algo muito interessante, que os processos que nós experimentamos de enfrentamento de uma dor tendem a naturalmente nos tornar melhores, a amadurecer. Então, acredito muito que essa compreensão de um Deus que permita o sofrimento humano ou que, tendo poder para intervir, não intervenha, eu acho que é uma pergunta que não se esgota nesse programa em nenhum livro, sabe? Mas eu queria citar aqui, Ana e Lucas, algo que encheu muito o meu coração quando eu assisti uma entrevista de Ariano Suassuna. Ele citou um poema de Leandro Gomes de Barros. É muito interessante sobre o tema que a gente está aqui discutindo. O mal e o sofrimento, esse é o nome do poema de Leandro Gomes de Barros. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que é que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? É extraordinário esse poema. Ele propõe exatamente essa resposta que nós três e toda a humanidade está buscando, né? Por que nós sofremos?
E eu não tenho uma resposta pronta para isso. Mas daqui a pouco nós vamos caminhar para uma ideia muito significativa de onde está Deus neste sofrimento que experimentamos. Eu não sei responder porque Ele permite, mas acredito que é para nos amadurecer, nos tornar melhores. Tá certo, pastor. A gente quer realmente trazer uma reflexão para você em casa, tá bom? Bom, de volta para o nosso assunto de hoje, a gente vai ver agora o resultado parcial da nossa enquete. A gente quer muito que você participe ainda, dá tempo de votar na nossa enquete, #sim ou #não. Se você se considera uma pessoa de fé, vamos ver como é que está o nosso público? 100% sim. Eles se consideram uma pessoa de fé. Que bom, a gente fica feliz. Ou seja, o assunto de hoje é para todos. Que bacana, né, gente? Lembrando que esse número que está bem aqui em cima da Ana, olha só, 12 997 167989. Você pode mandar para participar da enquete, no próximo bloco tem o resultado final. Ou uma perguntinha também, algum comentário com hashtag falando nisso, como está escrito aqui, tá bom? Participe com a gente. E falando em perguntinha, o pastor Marcos Davi está aqui com a gente no estúdio e tem perguntinha direto do Açaí Colinas para ele. Vamos dar uma olhada. Eu estou aqui no Açaí Colinas com a Maria Inês. Maria, você acredita em Deus? Acredito. Em meio a tantas guerras, né, as situações difíceis que a gente vive, como que você vê a presença de Deus, né, que muita gente se questiona nesses casos? Questiono bastante isso, porque Deus não é esse Deus que está aí, que a gente acha que é, que faz tudo, que pode tudo, que interfere em tudo. Nós temos livre-arbítrio, né? Então eu acredito no Deus como uma energia, e não com aquele que resolve os seus problemas. Quem resolve os nossos problemas somos nós. Muito bem. Eu quero saber aí do estúdio, no ponto de vista da fé, o sofrimento humano realmente é a ausência de Deus ou faz parte da liberdade que Ele nos deu? Muito legal essa pergunta. Muito boa. Excelente, profunda. A gente tem, na espiritualidade bíblica, a gente tem esse equilíbrio entre um Deus que nos criou com a nossa capacidade de escolha, né? Nosso livre-arbítrio, como a gente chama. E sim, nós somos responsáveis pelos atos que são contrários a uma vontade dele. Se ele é perfeitamente bom, então toda atitude que contraria essa natureza de Deus, ela foi um instrumento utilizado pelo próprio homem. E sim, eu concordo que não tem nada a ver com Deus. Agora, é impressionante como a gente não se responsabiliza, né? Nós sempre empurramos para determinados fatores para justificar o mal. Então, geralmente, uma guerra ela tem uma justificativa, seja geopolítica, enfim, econômica. A gente ouve pessoas que fizeram mal para alguém justificando, mas é egoísmo, mas foi um livre-arbítrio, foi uma escolha feita, né? Então, eu concordo, sim. Mas é impressionante como também a Bíblia apresenta um Deus que se importa, um Deus que intervém, que apesar das nossas escolhas erradas, que culminam no mal, Ele resolve pacificar, Ele resolve consolar, nos acolher, nos amar. Isso, para mim, é impressionante à luz da espiritualidade. Muito vai da gente conhecer também Deus, né? Sim. Porque como a gente vai entender uma pessoa, um ser, sem a gente ter um relacionamento com ele? Por isso que o programa de hoje é tão importante. Tem algumas participações que já chegaram e a gente traz aqui para você acompanhar também. Pode mandar então perguntinha ou comentário com o hashtag falando nisso. A Maria Gomes participou. Só manda de novo, Maria Gomes, com tudo juntinho. Hashtag falando nisso, tudo juntinho, tá bom? Que tem um par de convites de cinema para você participar do sorteio. Ela comenta que tem muita fé, confia muito em Deus, tem muito respeito por qualquer religião. O respeito, acredito que seja uma das maiores características de Deus também, viu? Tanto que ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Eu vou usar o seu gancho que você falou sobre conhecer Deus e ter uma relação com Ele. Eu até quero falar sobre isso com você, pastor, porque tem gente, às vezes, que se sente distante de Deus e não consegue recuperar essa relação, né? Assim, acha que tem que estar em determinados ambientes ou ter determinadas atitudes na vida. Como que uma pessoa pode se aproximar de Deus? Mesmo estando passando por um momento difícil ou não também, mas só para você estreitar essa relação com Deus. É muito impressionante, Ana, como a Bíblia apresenta um Deus tão acessível, né? Um Deus que pode ser desejado, um Deus que pode ser clamado, né? Então, de fato, Jesus ele descortinou isso. A gente não precisa de um determinado lugar ou de um determinado horário para acessá-lo, para nos conectarmos a Ele, para sentirmos Sua presença, não importa o lugar. Para mim, a Bíblia me apresenta histórias que
que ajudam a gente a compreender esse Deus que é pessoal e que basta uma lágrima derramada ou basta um sofrimento emitido para que ele se ofereça, para que ele, enquanto amor, enquanto graça, enquanto compaixão, se ofereça para nos tomar em seus braços, para nos auxiliar. Se estamos perdidos, ele vai apontar a direção. Tem um texto bíblico em Jeremias 33:3 que diz assim: clame a mim, ou seja, me pergunte, eu vou te ajudar a entender as coisas que você não está compreendendo. E quantas vezes o sofrimento não nos propõe uma confusão em relação aos caminhos que a gente tem que tomar ou a própria realidade que nós estamos experimentando. Então eu vejo sempre biblicamente um Deus que se propõe ser acessível, um Deus que está perto dos que o desejam. Buscar a Deus, né, gente? Eu acho que o objetivo principal da gente hoje é incentivar você que está assistindo o programa, e nada é por um acaso, né? A gente tem que entender que sempre tem alguém ali querendo conversar com a gente. É você parar um minutinho que seja e ter esse relacionamento, que é o que a gente quer incentivar você, tá bom? Continue participando, já já a gente vem com as suas perguntinhas. Vamos ver a resposta do nosso público. Abaixou um pouquinho. Olha lá que interessante. 94% diz que sim e 5,9% diz que não se considera. Mande sua mensagem pra gente. A gente vai ajudar você aí dos 5% a refletir da importância da fé nesse programa, tá bom? Mandou também pergunta com hashtag falando nisso, você concorre um par de convites para o cinema, tá bom? 12997167989, o telefone fica aqui o tempo todo, tá bom? Com hashtag falando nisso. E tem mais perguntinha direto do Açaí Colinas para o pastor Marcos Davi, que está aqui com a gente. Eu tô aqui com o Eduardo, no Açaí Colinas. Eduardo, você acredita em Deus? Sim, claro, tudo. Como que Deus se faz presente na sua vida? Fé, se não acordar. Você acha que nos momentos mais difíceis você recorre mais a Deus ou sua fé sempre permanece da mesma forma? Sempre da mesma forma. Sou religioso, sou católico. Eu quero saber aí no estúdio, por que nos momentos difíceis surge mais esse questionamento, onde está Deus? Bem, eu penso, assim como o Eduardo, que a fé ela é um estilo de vida, um jeito da gente viver a vida, né? Mas, sem dúvida, a nossa experiência enquanto seres humanos, em que muitas coisas sofrem reveses, né? Então a gente está bem, estamos com saúde, amanhã nós não estamos com saúde, a gente sofre um acidente, a gente perde uma pessoa querida. Então a tendência natural diante do sofrimento é questionarmos a existência de Deus ou a pessoalidade de Deus ou o amor de Deus, né? No bloco anterior surgiu uma questão que eu acho importante validar com um texto bíblico. Existe uma informação escrita por um apóstolo chamado Paulo e a carta que ele escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. E é interessante demais para você e eu analisarmos. Deus faz convergir todo mal em bem. Então, essa perspectiva da espiritualidade, de que embora nós sejamos surpreendidos com tragédias, com o próprio mal sobre nossa casa, nossa vida, a confiança em um Deus que está trabalhando a nosso favor e que vai fazer com que, de alguma maneira, aquele mal que nos sobreveio produza esperança, produza maturidade, produza amor, né? Produza compaixão. Quantas pessoas no meio da tragédia não se tornaram mais compassivas, se tornaram mais empáticas em relação ao sofrimento do próximo. Então, sim, eu considero que esse Deus que governa o universo, esse Deus pessoal e presente, ele usa o sofrimento para o nosso próprio bem. Está recebendo muitas perguntas. Muito obrigado você que participa aqui com a gente pelo WhatsApp. As pessoas do YouTube também que nos assistem por lá, um beijo para vocês. Obrigado pelos comentários. A Luísa, de Guaratinguetá, faz um questionamento válido, pastor. Ela comenta aqui, ó, quando a gente ama alguém e ora entregando essa pessoa a Deus, pedindo que ele, Deus, faça a vontade dele e não a nossa, como lidar com o medo de perder e, ao mesmo tempo, manter a confiança de que Deus sabe o que é melhor? Aquela coisa, a gente entrega, mas com uma mão e parece estar puxando com a outra. É aquela coisa de Né? Deus, se ele não for pra mim, me dê um sinal. Deus dá um sinal e você continua com essa pessoa. Porque você dá com uma mão, mas está puxando com a outra. Exatamente. Né? E aí, pastor? Eu acho que a Luísa fez a pergunta do século, que é a nossa, né? É. Eu já perdi muitas pessoas queridas e clamei a Deus no hospital, Senhor, por favor, faça-se a sua vontade, mas que essa vontade seja a minha, de manter essa pessoa que eu amo viva, né? Eu acho que é um turbilhão de emoções que a gente vive diante deste mal, né? Da separação de quem a gente ama. Os personagens bíblicos experimentaram isso. Então, Luísa, Deus conhece teu coração, Luísa.
Não há nada de errado em você poder expor o medo que você sente de perder alguém que você ama e, ao mesmo tempo, você não querer desonrar a Deus, por exemplo, por questionar a vontade dele, que é boa, perfeita, agradável, segundo a Bíblia. Seja você mesmo, Luísa. Ele compreende o teu coração. Ele vai fazer sempre o melhor por você e por aquela pessoa que a gente ama, que está experimentando algum tipo de adversidade, tá? Ele conhece o seu coração. Isso eu acho que é tudo que importa. É que seja feita a vontade de Deus, mas tomara que seja a mesma vontade que a minha, né? A gente faz isso. Tem mais uma participação do Renato Júnior, que está sempre aqui com a gente, de Taubaté. Hashtag sim, ele se considera assim. Em 2023, meu pai teve um acidente doméstico e foi para UTI. Dia depois, ele faleceu. Sinto muito, viu, meu amigo? O médico disse que se sobrevivesse, ficaria tetraplégico. Depois fui entender que Deus fez o melhor para ele. Olha lá. Realmente, você não entendeu na hora e depois, é o que a gente falou no começo do programa, na nossa mensagem do dia, Verdade. né, meu amigo? A gente tem que ter a paciência de esperar que a resposta vem. Sim. Obrigado, viu, por abrir seu coração e trazer pra gente essa participação. A Sidneia também faz um comentário aqui. Em tudo que for fazer, temos que ter fé e discernimento para dar certo. Essa palavra discernimento é a clareza, pastor, do que a gente realmente quer ou o que realmente é melhor. É uma palavra que a gente pouco usa, mas ela é importante, né? Ela é importantíssima à luz da Bíblia e o Renato a alcançou. Né? Quando você, por exemplo, passar do tempo daquela dor do luto, embora o luto ele seja diferente para cada um de nós, mas passado aquele momento da dor, da mágoa, da angústia de perdermos quem nós amamos, você tem um discernimento de que muito provavelmente o falecimento ou a passagem daquela pessoa fosse melhor para ela do que vê-la naquela condição de talvez dependente de aparelhos ou tetraplégico, né? Isso é um discernimento, isso é uma maturidade, né? E é especial que o sofrimento produza isso em cada um de nós. Bacana. A Eliane Barreto mandou pra gente assim: tenho muita fé em Deus, recebi 2 milagres através da oração, pois creio em Deus e no poder da oração. Pastor, qual que é o papel da oração nos momentos de angústia? Eu sempre penso, Ana, que a oração ela tem mais a ver comigo do que com Deus. A oração mais altera a nossa própria realidade do que o próprio Deus, né? A gente não ora para tornar Deus melhor, né? Nós oramos porque essa relação com Deus e essa confiança que nós estabelecemos em Deus acaba por mudar a nossa perspectiva da vida, a nossa cosmovisão, né? Então é importante, e eu concordo, há um poder na oração segundo a Bíblia. Cientistas estão se debruçando sobre o estudo dos tratamento de doenças, enfim, é importante orar, mas a oração muda a gente, não muda Deus, né? Nos torna, claro, muito mais íntimos dele. É como uma conversa entre dois amigos, né? Sem conversa não há amizade, não há profundidade. Com certeza. Aliás, a sua conversa com a gente aqui é muito importante. A gente ama receber mensagens e fotos, como o Júnior de Jacareí fez. Ele mandou aqui hashtag falando nisso. No próximo bloco, já tem um sorteio para vocês em casa, tá bom? De um par de cinema. Boa tarde, eu adoro o programa. Sem Deus nada somos, é verdade. Viva Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela participação, Júnior. Ó, a Tuane mandou hashtag sim também, se considera uma pessoa de fé. A fé é o que nos move, sem ela as coisas perdem o sentido. Essa é a minha tatuagem, mantenha a fé, simboliza muito isso pra mim. Hashtag falando nisso, está concorrendo aos nossos 2 ingressos pro cinema. Amei sua tatuagem, viu? É muito bacana quando a tatuagem tem um propósito bonito assim. É verdade, né? Porque ela mesma pode olhar ali no dia a dia e lembrar disso. E alimentar sua fé através até disso, né? Lindo, Tuane. Obrigado por compartilhar com a gente. Agora com o nosso assunto do dia hoje, falando de fé. E a gente vai ver as participações de vocês. A gente adora ver as participações de vocês aqui, tá bom? Vamos colocar na tela? O José Benedito mandou um testemunho pra gente aqui, super forte. Num trágico acidente de carro, perdi minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã e 2 sobrinhas. Não foi fácil, mas entreguei nas mãos de Deus. Ele me deu força e vida que segue. A saudade vai ficar para sempre. José, a gente sente muito por você, mas bonito de ver você falar que você conseguiu manter a fé em meio a esse tipo de acontecimento, né, pastor? Que é o que a gente falou durante o programa todo. Como conseguir manter a fé no meio de uma dor tão grande, né? Sim. Meus sentimentos também ao José Benedito. Meu Deus do céu, que tragédia. Mas que bom que você encontrou forças espirituais na relação com Deus e pôde suportar essa dor da perda, né? Que Ele abençoe com conforto e consolo toda a sua casa e família. Ana, se você me permitir, eu estudei a vida de um psicólogo chamado Viktor Frankl, e ele fez um estudo durante a Segunda Guerra Mundial. Ele esteve nos campos de concentração e ele fez uma análise.
As pessoas que tinham uma expectativa, uma esperança, um sentido religioso, elas sobreviviam, mesmo recebendo a mesma porção de alimento que os outros. Então, aqueles que não tinham, isso foi um estudo que ele desenvolveu da sua abordagem, que é a logoterapia. Aquelas pessoas que não tinham uma expectativa, não tinham uma esperança, não tinham uma espiritualidade, elas se entregavam, elas morriam. Então, quando a gente percebe que diante da dor, diante da tragédia, a gente tem uma esperança em Deus, a gente tem uma expectativa, a gente suporta aquele mal que nos sobreveio. O interessante é que é uma escolha mesmo, né, gente? É como se você desistisse, né? Às vezes. Então, e o José escolheu continuar acreditando. Ele também teria a oportunidade de escolher não continuar, mas ele deu o depoimento dele como foi bom para ele continuar escolhendo pela fé, continuar acreditando que Deus está no controle, né? O Cláudio Santos traz aqui uma pergunta muito boa. Obrigado, viu, Cláudio? A gente agradece também o carinho aqui pelo programa. Como a fé me ajuda a me tornar uma pessoa melhor? E aí, pastor? Bem, eu penso que a fé, e o Lucas já tocou nesse tema, a fé ela é o resultado de uma relação com Deus, né? A fé por si só, ela não pode produzir nenhuma mudança na nossa personalidade ou contribuir para que a gente tenha virtudes mais aperfeiçoadas. É a relação com Deus nesse diálogo da oração, como a Ana mencionou, nesse convívio de extensão deste amor que encontramos nele para com o próximo, que nós conseguimos alcançar uma melhoria. No meu ponto de vista, a gente se torna melhor nessa perspectiva de encontrar o sentido, o propósito para a nossa existência. Então é evidente que a fé contribui para um aperfeiçoamento do nosso caráter, por exemplo, em relação a valores morais e éticos que a gente descobre nessa relação com Deus. E também, como a gente já percebeu, de enxergar os sofrimentos que abatem todos, sejam aqueles que têm ou não uma religião, de nos propor que a vida pode seguir em frente, mesmo depois de um caos que se instalou, de uma perda ou de uma tragédia que nos sobreveio. Tá certo. Olha só, a Francisca mandou pra gente: tenho fé, mas pouca, porque não aceito ver tanta gente maldosa e isso abala a minha fé. Interessante você reconhecer isso, viu, Francisca? Como fortificar essa fé, pastor? Quero ir no cinema. Francisca, manda de novo com a hashtag falando nisso, tudo juntinho, para você conseguir concorrer aos 2 ingressos do cinema, tá? Mas obrigada pela sua participação. Francisca, obrigado pela sua pergunta, tá? Um dos apóstolos também teve essa questão. Um dos apóstolos disse para Jesus: Senhor, aumenta a minha fé. Então, todos nós passamos por esse processo de nos sentirmos, às vezes, muito frágeis com esta fé, com essa espiritualidade que nós desenvolvemos na relação com Deus. E está tudo bem. Deus vai nos ajudar a crescermos nessa fé, a expandirmos essa confiança nele, a nos sentirmos mais seguros, tá? O que eu posso te aconselhar? Continue investindo. Continue buscando a Deus com o teu coração. Continue investindo na sua relação. A gente investe, por exemplo, numa relação de amizade, quando a gente desfruta dessa companhia, quando a gente constrói momentos significativos para que essa intimidade ela se torne ainda mais profunda. Faça isso com Deus também. Deus está perto de você. Olha só, a Maria de Fátima mandou uma foto que eu amo também, minha amiga. Obrigado por compartilhar esse momento. A Maria Clara nasceu bem prematura e graças a Deus ela está aqui com a gente. Então, eu tenho muita fé em Deus e Ele vai continuar cuidando dela com certeza, né, minha amiga? Foi no aniversário de 15 anos dela. Acho que tem uns 2 anos que eu fui convidada, foi muito especial. Obrigado, viu, querido? É interessante isso, porque às vezes a gente fala de fé, né, só nos momentos difíceis, mas é interessante falar na questão positiva também, Verdade, né? Isso é muito bacana. Verdade. O Marcelo Campos, de Taubaté, manda pra gente: nossa fé já começa quando a gente acredita em Deus. Nós somos dependentes dele, nada somos sem ele. Eu creio em Deus porque ele já me abençoou várias vezes. Deus é o único Salvador. Obrigada, viu, pela sua mensagem, Marcelo. A gente fica feliz. Bacana, viu? Que bacana a gente conversar sobre fé. Tão importante, né, pastor? Eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Que prazer. Já passa muito rápido. Muito. Já fica o convite para retornar novamente, para a gente falar da fé, para ajudar a gente a exercitar a nossa fé. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, Ana, agradeço, Lucas, e que Deus abençoe a todos que nos acompanharam. Amém. Obrigada, viu, pela sua participação. Espero que tenha sido gostoso e leve a gente parar um pouco para falar sobre isso na nossa vida, no nosso dia a dia tão corrido, né? Sim. Agora vamos de sorteio para ver quem foi o sortudo que vai para o cinema. Ei!
muita pergunta hoje, né? Odete, obrigada, viu, Odete? Sortuda, que hoje a gente teve muita participação, a gente agradece todo mundo. E daqui a pouco a nossa equipe vai entrar em contato com você, tá bom? Gente, muito obrigado por abrir seu coração, aceitar conversar com a gente sobre fé, tão importante. Então a gente agradece a sua companhia. Fiquem com Deus, viu? Obrigada, uma boa tarde, até amanhã. Tchau.